Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que o Senhor nos direcionou para esta noite está lá em Lucas, Evangelho, Lucas, capítulo 10, versículo 38. Aleluia. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Sua irmã, Maria, sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com os seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada quando eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Amém? Pode se assentar. Aleluia. Essa palavra o Senhor me deu nessa tarde. Eu acordei hoje fazendo alguns questionamentos ao Senhor. E o Senhor veio falando comigo através dessa palavra. Hoje eu acordei indignada. Eu comecei a falar: Senhor, me indignou com algumas coisas que as pessoas estão buscando lá fora. Aquele show daquela cantora mundana lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Uma multidão de jovens buscando esses atrativos. E era muito jovens. Muitas pessoas. E eu falei: Pai, por que a tua casa, no tempo que nós estamos hoje, a casa do Senhor muitas vezes tem diminuído? A casa do Senhor tem ficado vazia. Olha para esses bancos. E as coisas lá fora, cada vez mais as pessoas anseiam. Tem gente que dorme fora lá e fica 3 dias, passa sol, enfrenta a chuva para estar num show daquele, para ouvir uma música mundana que não vai mudar, que não vai fazer sentido. E a casa do Senhor, onde a palavra, onde a vida, onde a esperança, onde tudo muda, está vazia. Por quê, Pai? E eu comecei a questionar isso ao Senhor nesta manhã. Eu comecei a falar: Pai, por quê? O erro está em nós. O que está acontecendo? Por quê? Nós passamos por uma pandemia, tantas coisas acontecendo, muitas coisas, enfermidades acontecendo, e as pessoas não despertam. Não tem essa sede, não tem essa vontade, não tem essa busca por estar na tua casa. E aí eu de manhã fazendo esses questionamentos ao Senhor, e à tarde o Senhor me deu essa palavra. O Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo: minha filha, o que está faltando, eles querem a minha presença. Porque aqui nós vemos um cenário que Jesus ele estava passando por ali, pela cidade de Betânia. Jesus estava passando com os seus discípulos. E nesse passar, a Marta chama ele para hospedar na sua casa. E ele vem até a casa de Marta. Olha que privilégio. Jesus estava naquela casa. E quando ele chega naquela casa, Maria para tudo que ela está fazendo e vai sentar diante de Jesus para ouvir os ensinamentos que Jesus tinha para ela, tinha para aquela casa. Só que Marta, ela não estava errada, ela não estava em pecado de querer arrumar a mesa, de querer servir, de querer estar ali para dar o melhor, de receber Jesus e os seus discípulos naquele lugar. Só que Marta, ela não conseguiu parar, porque ela estava agitada, ela estava preocupada com muitas coisas, ela estava preocupada, ela não conseguiu parar para ouvir o que Jesus estava falando naquele lugar. Jesus estava ali sentado.
Ela não parou para falar, agora eu vou ouvir o que ele tem para ensinar. Eu posso parar um pouquinho do meu almoço, eu posso parar um pouquinho do que eu estou fazendo, porque eu também quero receber o que a minha irmã está recebendo. Mas Marta não fez isso. Marta estava inquieta, Marta estava agitada, Marta estava num quadro de ansiedade, de preocupação, de querer servir, e ela não aproveitou da melhor parte daquela visita. E isso, o que o Senhor veio falando comigo? Nós estamos numa era das distrações. Nós estamos numa era de muitas coisas. Hoje as pessoas, elas estão fazendo muitas coisas. São pessoas muito atarefadas, com uma rotina muito corrida. Só que a gente acaba esquecendo da melhor parte, que é estar com Jesus. A palavra do Senhor fala que Ele dá o teu fardo, que é leve, que é suave. O Senhor não acrescenta dores nas suas riquezas, Ele não acrescenta dores. Ele é um Deus que traz alívio. Muitas vezes a gente quer fazer, mas só de você decidir estar na presença dEle, Ele vai te ajudar a lidar com o que você precisa tomar de decisões. Mas Maria não entendeu. E o Senhor fala: Marta, Marta, por que você está tão inquieta? A palavra do Senhor diz, lá em 1 Pedro: lança sobre mim toda a ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Marta, ela precisava entender que ela tinha uma oportunidade. Ela deixou passar a oportunidade, porque ela estava fazendo os seus afazeres. E o Senhor veio falando comigo nesta tarde. Nós estamos num tempo que, se a gente não escolher parar para ficar aos pés de Jesus, a gente vai ser roubado pelas nossas tarefas, pela nossa rotina, pelo nosso dia a dia. Porque os dias de muitas distrações, de muitas informações, de muitas coisas, e o diabo, ele sabe onde nos paralisar. Ele sabe que hoje a era é da tecnologia. Você acaba vendo, eu estava pesquisando hoje, a gente fica horas ali, rodando o dedinho no feed do Instagram, do Facebook. Muitas vezes você gasta 5, 4 horas ali só passando o dedinho, porque já foi comprovado que isso vira um vício. Um vício. E você não percebe. Quando você vê, você acaba, não fez quase nada, porque você está envolvido com muitas coisas. As atratividades do dia a dia roubam a gente da presença. E muitas vezes, vir num culto como esse de quarta-feira, é você falar: eu vou parar o que eu estou fazendo para mim ir para os pés de Jesus. Eu vou parar um pouco dos meus afazeres para estar ali nos pés de Jesus. Porque você vir na casa do Senhor hoje é você renunciar a algumas coisas. Muitas vezes você deixou uma janta para fazer, uma visita, algo que você estava fazendo. Você fala: eu vou dar uma pausa, porque eu vou para a igreja me conectar com o Senhor. Porque se a gente não para, a gente está ali sempre fazendo. Sempre fazendo, sempre fazendo, porque a gente sempre vai ter coisa para fazer. E cada dia mais está nos apertando mais ainda. É ministério, é trabalho, é alguém que você tem que visitar. E todo dia tem muitas coisas para você. E muitas vezes, ainda no final do dia, você ainda não conseguiu fazer o que você tinha que fazer. Então é hora que o Senhor começou a falar comigo nesta palavra. O Senhor falou: minha filha, as pessoas, elas estão muito atarefadas, como simboliza Marta, muito inquieta. Ela não estava errada, e muitas vezes nós não estamos errados, mas o que está faltando é a gente dar uma pausa, para a gente ir ouvir o que Jesus tem para nos ensinar, para a gente dar uma pausa, para a gente ouvir o que o Pai tem para falar com a gente. Aconteceu uma coisa muito legal ontem na nossa casa, e eu falei para o meu esposo que eu ia falar. Ontem nós estávamos caçando uma carteira de trabalho do meu esposo. Nós reviramos toda a casa de ponta cabeça para procurar uma carteira de trabalho que nós não achávamos. Aí eu via que o meu esposo estava agitado para lá e para cá e não sabia onde que estava, fuçava guarda-roupa e não achava, e aquele desespero, aquela angústia. E eu peguei e falei para ele: amor, fala para o Espírito Santo te ajudar a procurar essa carteira.
porque nós já reviramos a casa inteira e nós não achamos essa carteira. E aí ele pegou e ele falou, tá bom. Aí ele começou a orar, falando, Espírito Santo, me ajuda, me mostra onde está essa carteira e tal. Só que ele pediu isso, mas ele ficou agitado do mesmo jeito. Caça para cá, caça para lá, e aquela agitação toda. E aí ele saiu, foi trabalhar. Ele me manda uma mensagem, essa carteira tem que estar em casa. Você vai ter que dar um jeito, ajuda-me a caçar essa carteira e tal. Aí eu cheguei em casa, que eu tinha saído. Eu abri a porta e falei, Espírito Santo, nós já reviramos toda essa casa, a gente não acha essa carteira. Me leva onde está essa carteira? Por favor, meu esposo, ele precisa dessa carteira. O Espírito Santo me guiou de uma forma tão linda, que eu só fui andando. Quando eu cheguei no guarda-roupa, eu fiz isso aqui, a carteira estava ali. Aí ele pegou, eu liguei para ele, falei, amor, já achei a carteira. Aí ele, eu tô com ciúme do Espírito Santo, porque você é a queridinha do Espírito Santo. Não é que eu sou queridinha, é porque muitas vezes a gente ora, mas a gente está na agitação. A gente não consegue parar para ouvir a direção dele. A gente ora, mas aí a gente acaba agitado do mesmo jeito. A gente não para ouvir o que o Espírito Santo vai falar, o que o Espírito Santo vai conduzir. E eu consegui ouvir a voz do Espírito porque eu, devagarzinho, eu conversei com o Espírito Santo e devagarzinho eu fui ouvindo a voz dele. E ele foi me direcionando. E quando eu abri, estava ali. Olha como que é lindo, como é precioso estar na presença desse Pai. Porque muitas vezes a gente fica naquela agitação, é uma voz, é uma direção, a gente resolve muita coisa se a gente ficasse naquela agitação. E Maria, ela decidiu estar nos pés de Jesus. Ela decidiu falar, Senhor, eu tenho muita coisa para fazer, mas eu decido parar para ouvir o que o Senhor tem para falar. Eu decido parar para ouvir a tua direção. O que o Senhor quer nesse novo cenário, nesse novo tempo que nós estamos entrando. Porque é uma nova era que está se entrando. Nós estamos no tempo do aceleramento, nós estamos no tempo do amadurecimento, nós estamos no tempo de crescer. Mas para a gente crescer, a gente precisa começar a ouvir do Senhor o que Ele quer de nós. Nós precisamos começar a fazer parte daquilo que Ele quer de nós nesse tempo. Porque muitas vezes a gente quer fazer, mas o que o Senhor quer é só que a gente venha parar para estar com Ele, para Ele nos ensinar e nos mostrar o que Ele quer de nós para o que vai vir. Mas muitas vezes a gente não para. E uma coisa interessante que eu quero falar com vocês, que a gente não atenta, é lá em Marcos 3, se você puder abrir a palavra do Senhor. Marcos 3, versículo 13, diz assim: Depois, Jesus subiu ao monte e chamou aqueles que ele desejava que o acompanhasse, e eles foram. 14. E escolheu 12 e os chamou seus apóstolos, para que o seguisse e fosse enviado para anunciar sua mensagem. E lhe deu autoridade para expulsar demônios. Essa palavra, o Senhor também começou a falar comigo. Porque Jesus, antes de usar aqueles apóstolos, Ele trouxe aqueles apóstolos para perto dele. Porque a palavra fala, subiu, e acompanhasse, eles foram. Primeiro, Jesus, Ele teve um tempo a sós com aqueles homens. Primeiro, Jesus preparou aqueles homens, falou com aqueles homens, ensinou aqueles homens para depois enviá-los. Porque o Senhor quer nos preparar para depois nos enviar através de nós. Mas para Ele nos usar através de nós, Ele quer um tempo com Ele. Um tempo com Ele. Por quê? Porque nesse tempo com Ele, Ele vai nos tratando de dentro para fora. Ele vai nos reconstruindo de dentro para fora. Muitas vezes a gente quer fazer primeiro, para depois nós encontrar com o Senhor. Mas o Pai quer de nós primeiro com Ele. Primeiro estar no íntimo com Ele. Primeiro construindo um lugar de intimidade com Ele, ouvindo a voz dEle, para depois Ele enviar na missão que Ele tem para nós.
E a gente precisa começar a construir esse lugar de intimidade. O Pai, Ele anseia ter um tempo conosco. Ele anseia ouvir a nossa voz. Ele anseia ter essa intimidade. Nós estamos num tempo que o Senhor Ele quer agendar um horário com a gente. Muitas vezes a gente acorda nas madrugadas e fala: eu acordei do nada. Não é que você acordou do nada, é porque o Senhor quis marcar um encontro com você à madrugada. O Senhor está chamando a gente para esse lugar. Muitas vezes a gente, na nossa dificuldade, não vamos, mas Ele já está chamando a gente para esse lugar, porque Ele quer ter aquela intimidade. Ele quer te reconstruir, Ele quer te transformar, Ele quer te usar na maneira que Ele quer fazer, porque Ele conhece o fim desde o começo. Ele conhece o que é melhor para nós, e muitas vezes a gente não entende. Muitas vezes a gente não entende, a gente quer fazer, tem que fazer projeto, tem que montar projeto, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas o Senhor está falando: eu preciso é de você. Eu preciso de estar com você no secreto, porque eu vou te mostrar, eu vou te falar o que eu quero de você, eu vou te mostrar o projeto que eu tenho para você, eu vou falar com você o que eu quero que você faça. Mas a gente quer fazer, a gente tem que fazer, porque é muita cobrança. Você tem que estar trabalhando, você tem que estar fazendo. E o Senhor está falando: aquieta. Aproveita esse mês de dezembro para tirar um tempo com o Senhor, de você fechar esse ano na presença do Pai. É você entregar uma oferta de jejum, de oração, de intimidade, de um secreto que muitas vezes a gente não conseguiu fazer aquele lugar, o secreto com o Senhor na totalidade. E aí o Senhor começou a falar comigo. Eu falei: Pai, eu preciso construir, eu preciso ir muito mais profundo, eu preciso ir muito mais além com o Senhor, porque eu anseio por esse secreto, eu anseio falar com o meu Pai, eu anseio ouvir a voz dEle, eu anseio a direção dEle, eu quero essa presença para mim, eu quero estar com Ele. E aí eu comecei a falar com Ele, e o Senhor começou a falar muito comigo sobre a gente parar. Muitas vezes as pessoas estão na correria do dia a dia e não conseguem parar um tempo de estar aqui num culto de adoração, de estar aqui adorando ao Senhor, porque está sobre muitas coisas para tomar de decisões, para realizar. E o Senhor tem pressa com a gente. O Senhor tem pressa de nos ensinar o que Ele precisa nos ensinar. Então escolha a melhor parte. Escolha a melhor parte. Escolha estar com Ele. Porque muitas vezes aquilo que você está correndo para lá e para cá para tentar fazer é no piscar. O Senhor tem a resposta, tem a solução que a gente precisa. O que está faltando é só a gente ir para esse lugar de secreto com Ele. E o Senhor, eu creio que o Senhor está querendo nos forjar para esse tempo. Eu vejo que é um tempo de profundidade com Ele. É um tempo de profundidade. É isso que eu vejo. O cenário que eu estou vendo é um tempo de profundidade. É um tempo que o Senhor quer nos levar para as águas mais profundas. E essas águas mais profundas, ela só vai ser construída no secreto, porque Ele tem as medidas necessárias para a gente ir. Que você possa abrir o teu coração nesta noite e falar: Pai, eu preciso deste lugar, eu preciso parar o que eu estou fazendo. Será que eu estou fazendo muitas coisas como Marta? Será que eu estou fazendo muitas coisas e eu não estou parando para te ouvir? Muitas vezes as pessoas querem estudar, querem fazer um monte de coisa, e não está errado. Tem que estudar, tem que buscar informação. Mas será que você não pode parar um minuto? Você não pode parar o que você está fazendo para ir direto para o secreto, direto para a presença desse Pai? Porque o Senhor, Ele quer de nós essa entrega. Ele quer de nós essa entrega.
E você está aqui, meu querido, minha querida, porque o Pai trouxe você para cá, porque Ele quer falar com você nessa noite. Você não está aqui por acaso, você não veio só em mais um culto. Não, você está aqui porque o Pai te trouxe para cá. Porque você está parando, você decidiu parar para estar aqui, para você decidir estar na presença deste Pai. Jesus está na casa. Jesus está na casa. Hoje, as pessoas têm que mudar. As pessoas estão em busca de coisas lá fora. Aconteceu tanta coisa e não houve um arrependimento. Não houve um arrependimento. Porque o que tem lá fora, tantos lugares que a gente vai lá fora, está lotado. Lotado. Tem gente até morrendo por causa de cantores mundanos. Pessoas que ficam lá no sol esperando abrir para poder entrar para ouvir músicas mundanas. Enquanto a casa do Senhor vazia. Vazia. Hoje eu pedi muito perdão ao Senhor. Eu falei, Pai, tem misericórdia de nós. Se o Senhor voltasse hoje, meu Deus, a gente não vê pessoas ali fora esperando, com sede de abrir logo a igreja para poder entrar, para poder adorar o Senhor, para poder estar nessa presença gostosa, para poder falar, Senhor, eu estou aqui, eu anseio estar aqui. Nós não vê filas e filas esperando abrir a igreja para estar aqui. Nós não vemos esse cenário na igreja acontecendo. O que está faltando? Eu falei, Senhor, me perdoa, o que está faltando? Por que, Senhor, que as coisas lá fora estão mais interativo, está mais agradável do que está na Tua presença? O que está faltando, Pai? Nos perdoa. Tem misericórdia. Tem misericórdia de nós como igreja. Tem misericórdia dessa nação. Tem misericórdia porque está errado. As pessoas estão em busca de prazeres, de momentâneo, mas não estão em busca da presença. A presença que é saudável, a presença que cura, a presença que liberta, a alegria que vem do céu, o refrigério, essa paz. A gente não vê essa fome, essa sede por estar na casa do Senhor. Mas nós vemos cenário de jovens dormindo na porta de um lugar para ouvir música mundana, música que não vai edificar nada, que é só um prazer momentâneo. E eu falei, Deus, nos perdoa. Perdoa a nação brasileira. Desperta a Tua igreja, desperta, Senhor. Nós queremos render a Tua presença. O que está acontecendo, Pai? O que está acontecendo com o Mato Grosso? Porque a gente começa a ver cenários de igrejas lá fora, em outros estados, estão lotadas as igrejas. Mas a resistência é o Mato Grosso, Pai. Pai, desperta os jovens, desperta a Tua igreja. O que nós precisamos fazer neste tempo? E eu comecei a falar muito com o Senhor nesta manhã. Eu falei, Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Mas nós queremos nos levantar. Nós queremos nos posicionar. Eu creio, Pai, que esse cenário vai mudar. Eu creio que nós vamos ver, nós vamos contemplar gente vendo, abrindo, correndo para cá. Nós vamos ver pessoas entrando, jovens chorando, famílias querendo cura, querendo oração, buscando refrigério na igreja, porque a gente não está vendo isso. Nós estamos vendo pessoas procurando refrigério em outros lugares, menos na igreja. Mas esse cenário vai mudar, porque os filhos da luz, eles vão ser manifestos neste tempo. Eu creio que a palavra do Senhor vai começar a mexer com essa geração desse tempo, desta era. E vai depender de nós orar, nós clamarmos, orar por essas famílias que precisam estar aqui neste lugar. Elas vão ser encontradas por Jesus, o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é poderoso, Ele ainda está na terra, Ele está atuando sobre a terra. Precisamos correr, precisamos desfrutar, precisamos tomar mais posse desta presença. Precisamos começar a viver esta palavra. Nós temos o Espírito Santo com a gente. É tempo de nós nos levantar. É tempo de nós começar a profetizar. É tempo de nós começar a mudar a nossa postura diante dos cenários.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Olha, tem coisa que eu estou falando aqui que eu não planejei falar. Aleluia. Mas o Senhor está falando. O Senhor está falando com a gente nesta noite. Levanta, levanta, jovens, levanta, famílias, levanta. Nós precisamos começar a fazer desta palavra. Essa palavra tem que começar a fazer sentido para nós, para nossa casa, para nossa parentela, para nossa vizinhança. Nós precisamos ganhar esta nação, precisamos ganhar esse Mato Grosso para o Senhor. E eu creio que vai começar em nós e através de nós. Em nome de Jesus, essa igreja não está aqui por acaso. Ministério Ágape, Nova Aliança. Em nome de Jesus. Eu creio, não aceito mais às quartas esse culto vazio. Eu não aceito. Pai, eu não aceito. Eu creio nas famílias que precisam vir para este lugar, que precisam de cura, que precisam ouvir uma palavra do Senhor, que precisa fazer sentido na vida de famílias. Em nome de Jesus. Que você possa fechar os seus olhos nesta hora. Fecha os seus olhos. Feche os seus olhos. É um tempo seu com Deus.